Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Então vamos continuar o nosso estudo do livro Karma e Compromisso de Jean Valjean, tá bom? A partir desse vídeo eu vou fazer algumas mudanças aqui para ficar um pouco mais dinâmico para quem está assistindo o vídeo uma parte depois da outra, tá? Então fica aqui os recadinhos de todos os vídeos. Leia a obra original, tá bom? Tem aqui no canal playlist com todos os vídeos, tá? Por autor. Então pesquisa no canal aí que você vai encontrar playlists de vários autores, Jean Valjean, Roger Botines Paranhos, Norberto Peixoto e vários outros, tá bom? Se você quiser entender um pouquinho mais por que essa lógica de você, a importância de você ler a obra original, vai lá na primeira parte do vídeo que lá eu explico o racional disso, tá bom, gente? Então vamos lá continuar nossos estudos. Eu vou às vezes olhar aqui para baixo porque eu estou pegando minhas anotações para não esquecer de comentar nada. A gente parou no vídeo passado, no início do capítulo, da parte que vai falar aqui sobre os exilados no planeta Terra, né? Fizemos o capítulo 1, vamos no capítulo 2, que é o capítulo sobre o progresso espiritual. Então, a gente está 42 mil anos e o Mestre Jesus ainda acompanha a evolução, entende? E ele decidiu, ele está vendo como é que as coisas estão passando por aqui, e ele decidiu que iria encarnar aqui na Terra, entende? E aí vários planetas mandaram ajuda para cá. Então olha que interessante. A gente já viu lá, 65 mil anos, chegou muitos dos capelinos aqui, né? E aí Jesus vendo a evolução, vendo a dificuldade que estava aqui, lembra? Doença acontecendo, um monte de coisa. Ele falou assim, cara, eu vou lá eu mesmo encarnar nesse planeta. Por quê? Porque assim eu já mostro que dá para se evoluir nessa matéria densa, que dá para evoluir, entende? Então, porque se tinha essa dúvida, mas aqui não tem mais como progredir, não tem como evoluir, porque o planeta é muito primitivo, porque essa matéria é muito densa. Aí então vou encarnar ali. E aí, só que ele não vem de peito aberto. Mas não, eu vou lá eu sozinho tudo. Não. Deus não trabalha assim, Jesus não trabalha assim. Então você vê, vários planetas foram convidados a trabalhar nesse planejamento que é trazer a encarnação de Jesus para cá, permitir que isso se concretizasse, né? Então olha que interessante. Como a gente vê o agir da luz, né? Como ela trabalha sempre no coletivo, né? Então não é eu sozinho vou lá e resolvo e deu. Sabe essa coisa extremamente egóica do eu, não, eu resolvo, eu sou o importante. Não, Jesus, o seu nível evolutivo brutal, mesmo assim, não, vamos chamar ajuda. Para quê? Para dar essa oportunidade de evolução e de ajuda a vários irmãos e irmãs. Então olha que ensinamento legal para nós. Olha como já no início desse plano de, não, vou vir aqui encarnar, né? Sofia vai aqui encarnar, na sua face encarnada aqui Jesus. Pô, mas vamos trabalhar junto. Então vamos chamar vários planetas, várias pessoas para trabalhar nesse processo, né? Então para quê? Para dar uma chance enorme de vários conseguirem evoluir, né? Aí, ó, 20 mil anos. Então a gente já avançou 22 mil anos, né? Tá tendo guerra pra tudo quanto é lado aqui na Terra. Que é uma coisa que a gente vê, né? A gente vai estudar a história aqui do planeta Terra, a gente vê. Eu vi esse dado do Celso Rey, um excelente canal, fica a recomendação. O Celso Rey, se não me engano, ele trouxe essa informação que desde que nós temos relatos históricos, né, os historiadores dizem que parece, pode ser que eu esteja errado aqui no número, mas essa é a grandeza. Parece que a gente só ficou 1 ou 2 anos sem não ter nenhuma guerra no planeta. E tem historiadores que acreditam que na verdade não ficou essa janela de 1, 2 anos sem guerra. É porque não se teve registro da guerra. Então você fala assim, gente do céu, o tempo inteiro está tendo guerra. Isso atual. E desde que nós temos relatos históricos, entende? Então olha que bizarro. E é o que está relatando aqui. Guerra em cima de guerra, e terminou a guerra, veio outra guerra, outra guerra, outra guerra. Por quê? Porque o pessoal está doente, sede de poder, ganância. Lembra que a gente já viu nos vídeos lá atrás, do pessoal sabendo que o problema era interior e tinha que se melhorar, o que eles começam a fazer? Começam a olhar o exterior. Aí dá mais, fomenta ainda mais essas questões de ganância, de sede de poder, de ser o mais forte. Então eu já tenho tudo. Não, mas eu quero oprimir o outro para eu sentir que eu sou superior. Entende? E aí não olhava para dentro de si, que era o caminho que realmente seria a solução, né? E aí é o seguinte, a lei do mais forte imperava.
Aí lá na Mesopotâmia surge os Sumérios. Então você vê que Jean Valjean vai nos relatar a primeira civilização, o primeiro povo, né, que começa a surgir, que já está preparando, vindo aqui para preparar a chegada de Jesus, né? Que são os Sumérios. E a gente sabe que nos Sumérios aqui a gente tem os relatos, por exemplo, das placas dos Sumérios ali, que vem nos trazer informação dos Anunnakis, né? Então você vê, olha já um conhecimento mais avançado vindo para esta humanidade aqui encarnada na ignorância, vibrando em valores completamente luciferianos, né? Da rebelião ali. E aí tu vê, olha a coisa já vindo, né? Os exilados de Antares fundaram as civilizações na África e na Ásia. Entende? Então, bem trazer essa informação de que quem foi fundar essas civilizações na África e na Ásia são exilados lá da região de Antares, né? E aí aqui finaliza esse capítulo trazendo para nós a informação de que a visão que a galera que controlava aqui o planeta, e aqui não é a visão da luz, é a visão dos exilados, né, dos rebelados que estavam aqui, é que isso aqui era uma terra de ninguém. Então podia fazer o que bem entender, e aí fomentava ainda mais toda essa questão. Então você vou ter guerra? Sim, porque eu quero poder aqui é a minha região, eu tomo, eu domino, sabe? Não tem controle, não se tem lei, é uma bagunça. E a gente sabe que não é assim. A lei e a justiça divina age em todo o universo. Mas essa era a visão que eles se tinham, entende? Então, vou fazer o que eu bem entender. Capítulo 3. Decadência Atlante. Ao longo dos milênios foram diversos cataclismos que atingiram a Atlântida. O final foi por volta de 20 mil anos, entende? Então, essa parte aqui eu confesso que eu não entendi direito. No excelente livro fica a recomendação aqui, Atlântida, de Roger Bottini Sparanho e Hermes Trismegisto. São 2 volumes, né? A Era da Luz e o Reino da Luz e o Reino das Trevas, tá? Vai relatar justamente isso, a Atlântida no ápice, e aí vem o cataclismo que dizima. Aqui em Jean Valjean vai dizer que teve vários cataclismos. Aí eu não entendi se são vários cataclismos menores, porque o que realmente dizimou a Atlântida foi um, mas aí não sei se foi vários resets que foram acontecendo, ou se foi só assim pequenos resets, depois teve um grande que é o que a gente teve o dilúvio mesmo, né? Que a gente vai ver aqui mais na frente, onde aí vai acabar de vez com a Atlântida, né? Lembrando que a Atlântida lá, quando chega esses capelinhos para cá, eles começam a fazer todas as suas bases ali em Atlântida, né? Então Lúcifer tá ali em Atlântida, né? E a sua alta cúpula, né? Então você vê, 20 mil anos. Então se a gente for pensar aqui o que o livro está nos dizendo, quando começou a chegar os Sumérios, quando teve o evento aqui de Atlântida. Não sei se os Sumérios chegaram depois desse evento ou antes desse evento, né? Mas você vê que está, né, nessa linha cronológica. E aí, isso aqui é interessante. Jean Valjean vai nos explicar, né, que nós temos em Atlântida aqui, neste momento, várias populações. Então a gente não vai ter somente brancos, caucasianos, não. A gente vai ter várias famílias aqui atlântidas, de várias... a população atlântida aqui com várias famílias espirituais ali, né? Mas a gente vai ter Atlantes vermelho, branco, azul, amarelo, de vários tipos. Então olha que interessante. A mistura acontecendo aqui na Terra, né? Porque eles já estão tanto tempo aqui, que aí tem várias famílias. Então tem a família Val, que naquela encarnação se relacionou com alguém da família El, que se relacionou com alguém da família Lin, entende? E aí um cara negro que se relacionando com branco, se relacionando com vermelho, se relacionando com azul, entende? Então várias cores, várias etnias, e está acontecendo toda essa mescla. O que também, fazendo a análise espiritual do tema, a gente já vê esse plano maior de união, né? Então, vocês estão segregados, cada um na sua caixinha, briga, toda essa coisa. Então, peraí, quando chegar na Terra aqui, não vai mais conseguir ter isso. Vai estar todo mundo junto, mente para se misturar, para ver se consegue, desse jeito, aprender a viver o amor, a viver a fraternidade, né? Para despertar e falar, cara, ter guerra com aquele povo lá, mas peraí, mas eu entendi que ele... Entende?
sentir que eu tenho afinidade com aquele espírito lá, porque nós somos da mesma família, só que encarnamos cada um num país para ver se a gente consegue se unir. Não, aí chega, encarna, fala, não, vou continuar com orgulho e vou dizimar o cara, mas o cara tem um irmão, você sente que você tem uma ligação com aquele espírito, você sente que você tem uma afinidade com aquele espírito, não, mas ele é de outro povo ou de outra religião, vou destruir. Tu fala, eita, humanidade. Gente, a luz aqui tá um pouco bagunçada porque tô gravando num cenário improvisado, que é o que eu tenho por enquanto. Nos próximos vídeos vai ser nesse cenário um pouco mais difícil. E tá no estranho porque a câmera do celular fica mexendo aqui a iluminação, tá? Mas aí foca no importante, é o que eu tô falando, né? Mas só pra explicar porque fica... tô gravando atrás da janela e vem um pouco mais de sol, um pouco menos de sol. E aí ela fica mexendo aqui na iluminação, tá? Vou tentar no próximo vídeo melhorar um pouco isso. Mas agora isso aqui nós vamos seguir adiante. Aí é o seguinte. Ficaram aqui, ó. Restam 3 famílias. Depois de diversas pandemias. Então aqui ele vai dizer que ficou 3 grandes famílias depois de pandemias. Então tu vê, além de todas essas questões de guerra, não sei o que, a gente já tá tendo aqui no plano físico essas doenças se alastrando. Porque, claro, a gente já viu lá em vídeos passados, né, partes passadas do livro, que a doença tá subindo, então isso vai vir pro plano físico, né? É fato isso, né? E aí, dessas 3 famílias, uma se retirou do planeta, outra foi dizimada por vírus e a última ficou isolada até desaparecer. Eram os maias. Então olha o que o livro vem nos trazer, né? Então das 3 famílias, você vê, uma desapareceu, a outra foi dizimada pela doença e a terceira ficou lá isoladona, fechadona, que eram os maias. Então a gente vê os maias que tinham todo aquele conhecimento espiritual, aquela comunicação das pirâmides, você vê, ó, comunicação com os irmãos espaciais, né? Claro que a gente aqui estava isolado, né? Então não era o que era permitido, né? Dentro de todo mundo que estava fechado aqui, mas você vê, não estava completamente isolado. Mesmo eles ali que estavam fechadinhos entre eles, você vê, né? Tinham essa comunicação, né? Lembrando que aqui a gente está num planeta isolado, a gente estava aqui na finaleira da Terra, então não era comunicação deles conseguirem pegar uma nave e ir para outro planeta, por exemplo. Eles estavam aqui fechados e restritos aqui. Lembra? A tecnologia deles estava ficando obsoleta, a tecnologia deles estava se destruindo, eles não conseguiam fazer uma nova, né? Lembra todo esse contexto, né? É que é aquela comunicação mais acessível com os nossos irmãos espaciais. Não o diabo, vou pegar uma nave aqui e vou lá para Júpiter. Não, isso estava proibido, né? Justamente para... Vai levar a pandemia para outro lugar? Vai levar as doenças espirituais para outro lugar? Não, né? Veio desde o início aqui os vídeos, que aí vai entender toda essa cronologia, porque que estava isolado aqui, né? Então, ó, os Atlantes estavam expandindo as suas bases pelo planeta todo, entende? E aí no livro do Roger Portini Sparani, na Era da Luz, se eu não me engano, no Reino da Luz, que é o primeiro volume ainda, ele vai relatar isso. Então ele vai relatar a vida lá na capital de Atlântida, que era um planeta que a luz, antes de chegar ao Capelino, então estavam top, todo mundo vendo em amor, unidade, união, tecnologia vril, um mundo maravilhoso. E aí eles tinha uma barreira de proteção no continente Atlântido, naquele lá, né? Eu acredito, não sei se só tem um, se tinha mais outros continentes aqui, aí eu realmente não vou entender. E aí, nesse continente, eles iam para outros continentes para ajudar aquelas humanidades que estavam mega primitivas, né? Então no livro vai relatar, por exemplo, Andrei vai lá, e os primeiros contatos, ele olha assim, meu Deus, que humanidade primitiva, nossa! E aí conforme ele vai trabalhando e vai ajudando, ele vai aprendendo a desenvolver esse amor por aquela humanidade, né? E vai ajudando da maneira que pode. E no livro também é relatado essa questão, como aquela humanidade mega primitiva olhava eles como deuses. Não, cura meu filho, não sei o quê. E aí tu pensa, olha, curou meu filho, é um deus. Não é só um irmão mais evoluído que tinha acesso a um conhecimento de medicina que aquela humanidade primitiva naquele continente não tinha. Então vai lá e já ensina tudo. Não, porque aí quebra o nível cognitivo deles. Eles têm que ir naturalmente ir evoluindo, naturalmente ir aprendendo as coisas. Pode chegar a impor as coisas tudo, porque eles não iam nem conseguir absorver o conhecimento. Então tinha que ir ajudando para eles irem galgando. É igual pegar uma criança
e querer falar de economia com a criança. Ela não vai conseguir compreender, porque ela não está naquele nível evolutivo. Então ela tem que ir amadurecendo e tendo suas experiências, aí depois de criança vai evoluindo, vai virando adolescente, tudo. Aí quando chega um momento em adulto, você consegue sentar e conversar com adultos, né? Essa é a lógica. Mas vê, estava se trabalhando isso antes, né? Até, se não me engano, antes da última viagem do Andrei lá no livro, Roger Bottin Sparanho, né, na Atlântida, os capelinos aqui, a coisa já estava, já a sociedade já afundando porque chegou os capelinos, né? Reencarnando em corpos atlantes ali, né? Lembrando que os capelinos melhorzinhos encarnaram lá, né? Os mais difíceis foi tudo encarnando aqui no planeta em corpos mega primitivos ainda, né? E aqui no livro ele vai relatar 4 personagens que estavam trabalhando ativamente em Atlântida, tá? Ao longo do livro ele vai passar por esses 4 personagens em vários momentos, né? Eu pincei alguns aqui para falar conforme for gravando os vídeos, mas ele vai trazer esses personagens, mas não é o foco na história desses espíritos específicos. Ele só está trazendo para nos contextualizar, tá? Então essa aqui é a primeira inserção deles e a gente vai vendo ao longo da história acontecendo, ao longo dos milênios passando, esses espíritos, né, esses personagens agindo em vários momentos, né? Então aqui, ó, Val Elié. Entende? Lá na frente, quando Jesus encarnou, ele morreu ao lado do Cristo. Entende? Então ele foi um dos que foi crucificado ao lado de Jesus. E depois, lá na frente, esse mesmo espírito vai ser Marco Polo, que vai fazer todas as navegações do velho continente para um novo continente, né? Então, tu vê, ele veio numa encarnação e morreu ao lado de Jesus. Aí o livro não vai entrar em detalhes por que aconteceu aquilo, por que ele morreu ao lado de Jesus, não sei, tá? Mas você vê numa próxima encarnação, e aqui de novo, pode ser que tenha sido várias encarnações até chegar lá em Marco Polo, mas você vê, em Marco Polo ele foi um personagem, né, um espírito, né? Eu falo personagem, parece que é uma coisa de ficção, mas não é, nós estamos falando da realidade aqui, né? Então ele foi esse espírito que teve essa missão de levar ao novo continente os conhecimentos que a gente estava tendo na Europa, senão o pessoal aqui na América ia ficar isolado ainda. Então, de fazer este intercâmbio, né? E unificar o planeta, né? Porque se a gente ficasse todo mundo isoladinho, não dava. Então, era isso. Então, a Europa, começando a ter as viagens marítimas, pô, vamos conhecer as Américas. E aqui ter toda essa interligação. Outro espírito, Val Eliá. Então, o outro ele é com E, esse é Eliá no final. A-H, né? Foi o outro que foi crucificado ao lado de Jesus, né? Então, lembra, um reconheceu Jesus e o outro não, né? Os dois ladrões foram crucificados ao lado dele. Esse aqui é o segundo, né? O livro não vai explicar qual é qual, né? Mas ele é esse daí. E aí lá no futuro, na mesma encarnação de Marco Polo, Val Eliá também está naquela encarnação. Como? Como o cara que financiou Marco Polo, né? Então Marco Polo era um navegador, tinha todo aquele conhecimento para navegar, mas ele precisava de recursos para isso. Então este Val Eliá veio, tu vê, no mesmo momento. Pra quê? Pra ser o financiador, o mecenas dele. Não, eu vou bancar esse cara aí que quer fazer essas explorações. Então você vê, olha eles trabalhando junto aqui, né? Terceiro, Val Elan. E aí esse Val Elan é o Jean Val Elan, né? Essa daqui é uma encarnação anterior dele do que Jean Val Elan, que é atual, né? Tem vários vídeos que ele relata sobre isso, que a espiritualidade de conta que ele foi um dos centuriões naquele momento. Ele foi um dos centuriões que deu uma lançada em Jesus. Ele estava lá. E aí, de novo, eu não sei por que a espiritualidade fez isso, mas aí vamos olhar qual foi a encarnação de Jean Val Elan depois, lá naquela época de Marco Polo. Ele foi o pai de Marco Polo. Então, tu vê, ele já estava ali com Marco Polo para ensinar todos aqueles conhecimentos para o filho, para já dar toda aquela base para o filho conseguir fazer a missão dele, né? E o último é Yel Lian, né? Que ele foi Judas Iscariotes e participou do Alto Conselho de Veneza na época de Marco Polo. Então, olha, a gente tem um recorte desses 3 espíritos na época da encarnação de Jesus. 2 foram crucificados ao lado de Jesus. O outro foi um centurião que agrediu Jesus, infelizmente, estava lá naquele mesmo momento. E a gente tem
o outro que foi Judas Iscariote, então um discípulo, né, um apóstolo de Jesus. E aí a gente olha esses mesmos espíritos lá naquela época de Marco Polo. Aí nós temos Marco Polo, pai de Marco Polo, um grande cara rico para financiar Marco Polo e um cara do Alto Conselho de Veneza. Por quê? Porque ele também precisava de uma ajuda da monarquia, né, do Estado vigente. Então este espírito Yel Lian, lá naquela encarnação da região ali, na época de Marco Polo, foi um cara do Estado para financiar, para apoiar, para falar, não, a gente tem que realmente ter essas políticas expansionistas e tal, vamos financiar toda essa galera e vamos apoiar e incentivar. Né? Aí agora a gente volta para as questões atlânticas. Tá? Que pós-cataclismos, os maiores sobreviventes foram cientistas e engenheiros, e se salvaram muito poucos militares e sacerdotes. Então deu o cataclismo, acabou. Teve uma galera que foi salva, né? No livro de Atlântida mostra claramente os trabalhos da luz, que já preparou crianças tudo para ir para os 5 continentes, porque eles iam todos juntos no mesmo lugar, deu uma baita de uma tempestade ali que separou os barcos e foi cada um para um continente. A gente viu o agir de Deus aí, né? Então o homem tá, porque não, vamos todo mundo lá para aquele continente que é a melhor situação, melhor região, só que fica todo aquele conhecimento da luz restrito num lugar só. Então Deus fez, espalhou eles, então foi cada um para um continente, né? Para que levar aquele conhecimento da luz para cada um dos continentes. Lembrando que essas crianças que foram preparadas já sabendo que havia um dilúvio, tudo, elas não foram ensinadas a utilizar o vril. Por quê? Porque é uma tecnologia muito avançada que, mal utilizada, ia degringolar. Então elas não tinham acesso a dominar o vril. Né? Mas dentro da galera rebelde, que se salvou, né? Você vê que foram os que se salvaram. Os militares e os sacerdotes, não. Entende? Agora, os engenheiros e os cientistas, sim. Então isso me dá esse alerta de que foi avisado que havia o cataclismo, né? Só contextualizando que muito breve. Nesse livro aqui não vai se falar isso, lá no Roger Bortini Paranhos vai entrar no detalhe. Teve um assassinato em Atlântida, no Reino de Luz ali, e aí mas fazia séculos que não se tinha mais violência, não tinha polícia, por exemplo. Porque era tudo luz, né? Tudo amor. E aí o alto conselho da cidade se reuniu, entrou em contato com um grande espírito que eles chamam que é Jesus, falou: o que aconteceu aqui? Jesus falou: está vindo exilado de Capela espíritos complicados. Os melhorzinhos vão encarnar aqui, os piores vão encarnar no outro continente. Eles vão ter oportunidade de se melhorar. Se eles se melhorarem, a Atlântida vai ser mantida intacta e aí vai ajudar a evoluir eles, evoluir vocês e vamos expandir essa evolução. Se eles não se reformarem, se não der certo, dizimou a Atlântida. Que a gente sabe, que não vou entrar nos detalhes, aqui o livro vai aprofundar, porque você vai perguntar, pô, mas peraí, por que foi feito esse plano? Pô, qual é a reação das pessoas? Imagina, tu vai fazer uma reunião com Jesus, que tinha esse conhecimento, aparecia um espelho, abria esse portal, tu conversava com Jesus, face a face. Como a gente conversa hoje com o celular, por exemplo. Né? E aí? Como é que o pessoal reagiu nessa reunião? Será que eles ficaram legais? Assim, ou se eles falaram, meu Deus do céu, vai dizimar a planeta. Imagina, chega agora, Jesus aparece para nós e fala assim, então, se vocês não melhorarem, em 50 anos eu vou dizimar o planeta. Como é que vai ser a reação das pessoas? Será que elas vão dizer, pô, legal, então vamos trabalhar para evoluir? Ou elas vão ficar malucas, vão ficar mais extremistas, vão sair fazendo um monte de besteira, porque eu estudei mais 50 anos mesmo? Como é que ia reagir a humanidade? Não vou entrar nesse daqui, estou botando só um temperinho de curiosidade em você. Fica a minha recomendação, Roger Bortini Paranhos, Atlântida, os 2 volumes, tá? Vai entrar bem nesse mérito. Vamos seguir, porque o nosso estudo aqui da obra de Jean Valjean. Então, me chama a atenção que, dentro dessa galera cientista e os engenheiros, eles tinham essa questão da racionalidade maior. Eles são cientistas, são engenheiros, então eles têm essa questão da razão, né, maior. Então você vê, opa, a coisa vai acontecer. Então, vou buscar realmente me salvar. Então, esse negócio que o pessoal falou de espiritualidade, pera aí, pô, tô olhando aqui, que é o que a gente tá vendo agora. A gente tá vendo vários sinais climáticos do que tá acontecendo. E tem gente que, tô nem aí. Mas tem gente que é cientista e fala, não, peraí, também tá acontecendo alguma coisa aqui, pô, temos que fazer alguma coisa. Né? Então eles viram ali, pô, pode ter realmente essa mudança das placas tectônicas que vai fazer com que a gente tenha que ir para as montanhas e construir barcos, né? Bem. E a galera que é militar, que já tá na guerra, porque eu quero poder, eu quero conquistar o território, e os sacerdotes,
Lembrando que esses sacerdotes aqui, sacerdotes alinhados a Lúcifer, então não quero manter o status quo, eu quero manter minha religião, eu quero expandir minha religião, construir mais templos para ganhar mais dinheiro, mais influência, mais poder. Pouquíssimos se salvaram. Então veja, tem uma reflexão para nós aqui, né? Que não é à toa isso. Já mostra que a galera que estava mais loucaça ainda, que não estava nem abrindo um pouquinho que seja a sua visão, que não seja pro espiritual, que seja pro racional, não se abriram e aí poucos se salvaram, né? Lembrando que assim, morreu, morre do corpo físico, o espírito continua vivo, vai para a região umbralina, vai tudo e vai continuar a sua trajetória, né? Tem. E talvez até um processo de limpeza que poucos daqueles se salvem mesmo, né? Porque imagine se pega os piores sacerdotes que se salvam, os piores militares que se salvem, quando forem chegar nos continentes lá pós-dilúvio, vai levar toda aquela cultura bélica e religiosa, dogmática e castradora para aqueles novos continentes. Então até bom que se limpe mesmo, se higienize para quê? Para tirar aquela sujeirada mais grossa, né? Então, esse era o cenário por volta de 10 mil anos, entende? Até 7 mil anos, pouca coisa mudou. Então deu o dilúvio, beleza? 10 mil anos. 3 mil anos se passaram e pouca coisa mudou, né? Então, 7 mil anos antes de Cristo, ficaram 4 grandes troncos raciais aqui no planeta Terra, né? Os brancos ficaram na Europa, os negros na África, os amarelos na Ásia e os vermelhos na América. Entende? Aí aqui, vou trazer uma outra obra para nós. 2 outras obras, que vai aprofundar aqui um pouco mais. Brasil, a Pátria do Evangelho, de Chico Xavier e Humberto de Campos. Vai falar sobre isso, sobre quando Jesus estava aqui, como Jesus escolheu o Brasil para ser a sua terra, da chegada dos exilados, desses grandes 4 troncos evolutivos, 4 grandes raças aí. E o outro é de Edgar Armond, Exilados de Capela, que também vai discorrer sobre isso, tá? Aqui fica interessante para nós a reflexão de que a gente vai ter 4 grandes famílias aqui, 4 grandes famílias não, 4 grandes, ele vai aqui no livro ele vai falar de troncos raciais, mas aqui não é enxergar no sentido de racial só da cor da pele, por exemplo. Porque lembra, em Atlanta a gente tinha todo mundo, a gente tinha o vermelho junto com o branco, junto com a gente tinha o oriental junto com o negro, aqui ficou esses grandes grandes coletivos de humanidade por afinidade e por nível evolutivo também, entende? Então, lá dentro dos brancos, por exemplo, se tinha um certo nível evolutivo, mas não era, por exemplo, só a família Yell lá, só a família Val lá, só a família Lian. Não. Ali dentro já estava toda aquela misturança. Só que eles estavam se unindo. Então, então vai ter esse grande grupo kármico que vai encarnar agora na Europa para ser os brancos. Por quê? Porque eles estão num certo nível evolutivo. Lá na Ásia vai ter os amarelos. Eles estão num nível evolutivo um pouquinho superior. Eles já sabiam da reencarnação e aceitavam. Entende? Eles já sabiam que existia o karma, por mais que eles estivessem vibrando ainda nas questões luciferianas, né, da rebelião. Mas existiu esse grande árvore genealógica, né? Então fica essa reflexão aqui para nós, para entender este contexto. Nessas obras citadas eles vão aprofundar um pouco mais isso, tá? Aqui ele só falou que por superficial, estou passando também aqui por cima para a gente entender que ficou essas grandes 4 divisões, né? Aí a gente tem agora o capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo grande. Então já está dando meia hora de vídeo. Eu vou encerrar aqui e vamos para o capítulo 4 no próximo vídeo. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Até a próxima.